Está entrando no ar o programa T-Move, temas emergentes em movimento. O que te move? Olá, está começando mais um programa T-Move em sua 4ª temporada. Este programa é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, a CTE, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação, em parceria com as rádios da Universidade, 800 AM e 107.9 FM. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa. Na técnica, conto com Jonathan Ferreira e José Luiz Mota Pinto. Bom, hoje as nossas convidadas realizam um trabalho excepcional, um trabalho realmente inspirador. A nossa convidada, então, Alice Farias, é doutoranda em Educação pelo PPGE-UFSM, mestre em Tecnologias Educacionais em Rede pelo Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Educacionais em Rede da UFSM, possui graduação em Matemática pela Universidade Federal de Santa Maria, sócia fundadora e voluntária do Grupo de Apoio e Incentivo à Adoção de Santa Maria, Gaia Santa Maria, desde 2015. Técnica administrativa em educação, atuou por 10 anos na secretaria do curso de Ciências Contábeis da UFSM. Em 2019, junto com mais 2 servidoras da UFSM, foi uma das idealizadoras do projeto de extensão Esperançando, atuando como coordenadora desde 2020. Atualmente é coordenadora da Secretaria Integrada dos Cursos de Graduação 3 do CCSH. E a professora, nossa outra convidada, é a Luciana Davi Traverso, que é graduada em tecnólogo em hotelaria pela Universidade de Caxias do Sul e letras português e inglês pela Universidade do Oeste de Santa Catarina. Mestre em turismo e hotelaria pela Universidade do Vale do Itajaí e doutora em administração de empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, professora pesquisadora da Universidade Federal de Santa Maria, no Centro de Ciências Sociais e Humanas, no Departamento de Ciências Administrativas. Atua principalmente nos seguintes temas: pesquisa qualitativa, aprendizagem organizacional, empreendedorismo, turismo e hotelaria. No momento, exerce a coordenação do projeto Esperançando. Alice, seja muito bem-vinda. Luciana, seja muito bem-vinda ao T-Move. Tê-las aqui realmente assim é um privilégio. Tenho certeza que essa conversa vai assim ser inspiradora. Obrigada, agradeço o convite. Em nome do Esperançando, acho que é bem importante a gente estar fazendo essa conversa aqui, trazendo para o público o nosso trabalho. Bom dia, agradecemos também aos ouvintes da rádio, aos ouvintes do programa, especificamente T-Move. Eu particularmente, frequentemente escuto o programa, eu acho que é um programa muito bacana, então muito obrigada pelo convite, para que possamos aqui conversar e trocar um pouquinho de experiência, contar um pouco a história desse projeto, conversar com a comunidade de maneira geral, né, que vai nos ouvir, que pode acompanhar esse processo. Ai, que coisa boa! A nossa primeira pergunta é uma pergunta assim, ó, catártica, e que ninguém escapa. Vou começar com a Alice, pode ser? Vou começar em ordem alfabética. Alice, o que te move? O que me move? Eu acho que o Esperançando é uma coisa que me move,
mas ele vem, assim, da minha experiência como mãe, né? Eu sou mãe de 2 filhos que vieram por adoção, então isso vem bem forte dentro de mim, essa preocupação com as crianças que não tiveram as oportunidades que os meus filhos tiveram. Então daí vem o Esperançando e vem essa inspiração na minha vida de estar sempre atuando junto com as crianças e com os adolescentes que precisam de um apoio da sociedade, precisam serem vistos, né, de uma outra forma. Que lindo. Luciana, o que te move? O que me move é a gente construir um mundo melhor, a partir das nossas vivências e experiências. E o Esperançando é um projeto que me move e muito, assim, nos tira da zona de conforto, né? Em 2018, uma provocação do professor Flavi, a Alice, né? Chamou a Alice e disse: olha, Alice, o que o Gaia vai fazer de projeto? E aí a Alice, eu também sou mãe por adoção, né? E aí a Alice me procurou e disse: o que a gente vai fazer? E aí convidou também a Elis, na época, e a gente olhou pro contexto, assim, do Gaia e dissemos: bom, quando a gente adota uma criança, assim, a gente olha para todas aquelas outras crianças que não tiveram a mesma oportunidade que os nossos filhos têm. E a impressão que dá, né, Alice, é que eles são um pouco também nossos filhos, em certo sentido, assim, a gente olha para eles e disseram: olha, são crianças e realmente são vítimas de uma sociedade disfuncional. E aí a Alice veio e a gente conversando sobre isso, e aí Alice: vamos encarar? Vamos. Então isso nos move, né, logo de 2019. E foi, assim, criado a toque de caixa, assim, né, porque quando o Flavi me encontrou no corredor, foi bem uma conversa de corredor, porque o Flavi, por estar na pró-reitoria de extensão, ele tinha muito contato com Gaia, que fazia ações aqui, e me fez essa pergunta e eu, na reta, assim, do corredor, já fui lá na sala da Luciana. E aí a Lu já tinha uma ideia, assim, de alguma coisa, fazer alguma coisa com os adolescentes. E aí sentamos ali, tá, vamos escrever o projeto, porque o edital do FIEX vai acabar e a gente foi bem, inclusive ele foi criado com um outro nome, né, que era Construindo um Novo Fim, uma proposta para os adolescentes que vivem nas instituições de acolhimento, porque a gente precisava de um nome para... E depois, no decorrer do andamento do projeto, surgiu o nome Esperançando. Nós duas somos espíritas, né? Então tinha a ver também com essa questão. E aí também teve o projeto do Politécnico, né? Isso. Então, que partiu lá do Gaia. Então, a gente tem também um agradecimento. Eu do Gaia nunca fui muito ativa tanto quanto a Alice. Eu participei em alguns momentos, mas a minha participação é muito menos ativa do que o envolvimento da Alice em relação ao Gaia. Mas o Gaia fazia um trabalho muito bonito no Politécnico, eu acho que antecedeu ao nosso trabalho, né? Se tu puderes contar. Tinha o Adote Ação Politécnico, que também foi um projeto de extensão idealizado por uma voluntária do Gaia. E ela era professora no Politécnico e construiu esse projeto junto com outros professores para capacitar os adolescentes que vivem nas instituições de acolhimento. Então, um ônibus buscava eles nas instituições, trazia para o Politécnico e eles faziam aulas de floricultura, informática, vários cursos profissionalizantes e de curto período. Só que essa nossa colega, ela foi para Santa Catarina, foi para a UFSC, transferida, e aí o projeto durou mais um ano, mais ou menos, e depois ele se extinguiu. E as bolsistas deste projeto, na época, elas tinham um amor tão grande pelo Adote, que elas nos procuraram, né? E aí queriam continuar, a gente tem que atender esses adolescentes. E aí foi mais um gancho para o Esperançando deslanchar. Ai, que lindo! Antes da gente continuar falando Esperançando, eu quero saber mais um pouquinho de vocês. Quem é a Alice que não está na profissão, que não está no Lattes? Quem é? Eu sou muito o que eu faço, né? Então é difícil desvincular.
Porque como a gente já fala, esperançando tá dentro da gente, a gente tá em casa, tá esperançando sempre, né? Mas eu sou mãe de um menino de 8 anos, o Emanuel. Ai, que muito querido. Muito simpático, falante. E sou mãe da Andriele, também de 18 anos, também muito falante. Hoje um pouco menos falante, porque na adolescência eles, né, se retraem, mas ela, enquanto não entrava na adolescência, ela era muito falante igual o Emanuel, assim, são muito parecidos. Logo ela volta. É. Alguém um dia me disse que os filhos da gente, quando entram na adolescência, eles são abduzidos e é colocado um clone no lugar. Exato. E aí depois eles retornam, né? Eu Porque eles essa se impressão. transformam. Foi a definição mais adequada que eu vi. Mas, então eu sou mãe deles, é bem desafiador, porque são 2 fases bem distintas, né? Pra gente estar lidando dentro de casa. Às vezes estão uns amores, às vezes estão brigando, né? Ela, apesar de ter 18 anos, né, ainda tem as fases de recaídas, assim. Então é bem difícil, mas recompensa, assim, o carinho que a gente tem, né? E o amor que eles nos passam. E eu, como pessoa, assim, fora da mãe, fora da profissão, é difícil a gente ter um tempo pra gente, né? Mas uma coisa que eu amo, que eu tenho feito aqui na universidade, que a universidade me proporciona, que é o projeto Movimenta, que é um projeto que oferece exercícios e esportes para os servidores. Então, eu pratico pádel aqui dentro da universidade. E é uma coisa que me faz parar de pensar em qualquer coisa e focar só no jogo ali, né, nessa descontração. E eu quero seguir, além de estar dentro da universidade praticando pádel, fazer fora daqui. Ai, que legal. E assim, ó, quando a gente está com os filhos nessa fase, eu pensava assim: "Ai, eu quero chegar um momento, assim, ó, que eu possa pensar, mais em mim". Só que quando chega que os filhos, né, voaram, como eu digo, que um tá com 20 e a outra com 28, eu penso assim: eu queria que eles voltassem, que eles estivessem em casa. Então, realmente, é uma fase desafiadora, mas é muito linda e passa muito rápido. E a Luciana, que não está do Lattes? A Luciana que não está no Lattes é uma Luciana que começou a reconstruir uma vida a partir de 2010, quando eu saio lá do interior de Santa Catarina, e veio trabalhar em uma universidade pública, longe da família, e conhecendo aqui apenas uma família que morava lá em Santa Catarina, no interior, onde eu morava, porque o marido era veterinário, trabalhava com meu pai, e eram daqui, depois eles voltaram. Então eu recomecei toda uma vida aqui. Então, nesse projeto, nessa trajetória, uma Luciana de muita coragem, em certo sentido, que passamos, né? Eu falo, eu e a Alice temos um vínculo imenso, né, Alice? Assim, Não, a gente tem muita coisa em comum e Exato. nós nascemos no mesmo dia, né? Nós somos 2 de fevereiro. Já começa por aí. Nós somos gêmeas de mães separadas e de anos separados, mas somos aquarianos. E assim, eu tenho uma adoração pelos filhos dela, que são, assim, pessoas que eu amo. E eu também sou mãe, e assim, é impossível a gente falar de quem somos, quem é mãe, sem falar também dessas crianças, né? Eu sou mãe da Maria Eduarda, uma menina hoje de 12 anos, uma pré-adolescente, assim, uma pré-adolescente com uma personalidade intensa, mas uma criança que é uma luz, assim, ela é maravilhosa, mas ela veio para me ensinar muitas coisas e para a gente aprender e crescer juntas, assim. E essa Luciana, então, é esta pessoa que vem se transformando ao longo do processo, passando por muitas situações bastante difíceis, complexas, inclusive de saúde, né? E aí a gente vai se fortalecendo e conhecendo pessoas e encontrando coisas que vão nos deixando vendo uma perspectiva de vida, assim, um olhar diferente, sabe? Em momentos difíceis a gente olha e diz, bom, né, o que é que eu vou, o que eu aprendi com isso, como é que eu evoluí?
Também sou uma Luciana de muita exigência dentro e fora da universidade, dentro e fora do Lattes, né? Então a gente vinha conversando, diz, olha, como é que, assim como dentro aqui, eu academicamente falando, ou mesmo com os bolsistas, dizendo, olha, a gente tem que conseguir, eu vejo isso também em mim ao mesmo tempo, e às vezes a gente precisa aprender a dar tudo certo, né? Vamos um pouquinho, as coisas têm seu tempo, então essas questões todas. Ai, que legal. Mas voltando ao Esperançando, quando eu fiquei sabendo do projeto foi algo que realmente me tocou, porque era uma realidade que eu acompanhava muito. Eu trabalhei a vida inteira, como eu digo, que foram 22 anos na educação básica. E a escola que eu trabalhava era pertinho das casas de acolhimento, tanto feminina quanto masculina. Então os alunos, iam para nossa escola, e a gente acompanhava o processo daquela criança, né, entrava na escola como criança, às vezes nos anos iniciais, e chegava ali no ensino médio, 15, 16, elas começavam a sofrer, né, porque o que iam fazer aos 18 por não ter para onde ir. Então isso me tocou muito, porque eu comecei a lembrar das histórias dos alunos que sofriam com isso. Gostaria que vocês agora detalhassem esse projeto, que realmente é muito importante, porque é uma realidade, né? Essas crianças e adolescentes vão para uma casa de acolhimento que não é, vão por situações, né, que são traumáticas, e daí quando às vezes estabiliza, né, tem uma rede de apoio, tem pessoas que cuidam, que dão atenção, quando chega aos 18, novo trauma, novas inseguranças, e a realidade que a gente viu muito frequente, principalmente as meninas. Os meninos iam para o quartel, que era então, saía do acolhimento, ia para o quartel, né, com emprego, conseguiam estruturar mais facilmente a vida do que as meninas. E várias acabavam casando, indo, morar com alguém, às vezes numa situação muito complicada, porque não tinham para onde ir. Bom, como tu falou, né, tu tem um pouco de conhecimento de como, é a vida deles. Mas a gente percebe que a grande maioria das pessoas não tem esse olhar, né, Uhum. porque não faz parte da sua realidade, né. Então a gente, como termos nossos filhos que vieram, né, dos acolhimentos, nós percebemos, né, essa necessidade de olhar para esses adolescentes. Porque tanto no Gaia, a gente percebia o interesse dos próprios adotantes, é uma criança mais nova, né, é um bebê, é uma criança até 4, 5 anos, algumas adoções, tardias, né, que chamam, acima dessa idade, mas é bem difícil, principalmente na adolescência. Então, o projeto vem para tentar preparar esses jovens para esse desacolhimento aos 18 anos, porque eles estão nas instituições, o tempo vai passando, eles vão vendo que a possibilidade de adoção não chega, não vai e vai ficando cada vez mais difícil, e aos 18 anos eles precisam sair, independente se eles têm um emprego, se eles têm uma renda, se eles têm um lugar para morar. As portas se abrem, eles precisam sair. Então, a nossa preocupação do projeto era que o projeto tinha que iniciar e não podia ser um projeto temporário. Ele tem que continuar, porque infelizmente essa realidade dificilmente vai mudar, a gente vai ter sempre adolescentes, né, nessa situação. Então o projeto vem trabalhando eixos renda, moradia, educação e cidadania. Nesses eixos nós trabalhamos várias atividades para tentar preparar eles para esse desacolhimento, tentar incluí-los num jovem aprendiz para que eles tenham uma renda, tentar reforços escolares, cursos profissionalizantes para que
a escolaridade deles consiga ser adequada com a idade, porque eles acabam estando sempre em séries inferiores, né, só a que deveriam estar. Justamente porque sai da família, vai para o acolhimento, aí sai de uma escola, vai para outra. Aí eles nos relatam muito também, quando eles estudam numa escola próxima ao acolhimento, eles sofrem bullying dentro da escola. Porque os colegas sabem que eles saem dali e vão para a escola. Então, eles sofrem muito com isso, acabam evadindo da escola. Então, a escolaridade deles é sempre muito complicada, assim, né? E isso dificulta a entrada no mercado de trabalho. Então, a gente vai tentando trabalhar todos esses aspectos para prepará-los para os 18 anos, eles terem um pouquinho de noção do que é a vida aqui fora, né, da vida adulta, e um pouco de condições para se manterem. Eu acho que, se a gente lembra a nossa fase, quando a gente foi, assim, essa pré-adolescência, adolescência que a gente teve um suporte da família e já é difícil, a gente precisa então entender esse contexto de que eles começam, bem como tu trouxeste, assim, né? Eles começam a se questionar assim: "Tá, mas para onde eu vou?", né, como é eles têm casa e eles têm comida e recebem roupa, e isto vai acabar simplesmente no dia em que eles completam os 18 anos, e aí eles começam a ter muita angústia e muita revolta, inclusive. Vamos lembrar também que eles não estão lá, eles não chegam lá sem histórias pregressas e contextos, né, então, assim, são adolescentes, os nossos, que a gente ama, que a gente acolhe, que a gente orienta, passam por dificuldades, por questionamentos. Imagina eles que carregam essa história. Então, que a gente vai tentando mostrar para eles, complementar o trabalho desenvolvido pelos abrigos, pelos locais onde eles atuam, onde eles hoje moram, né, onde eles residem, mas a gente tenta trazer eles para este espaço, que a gente possa conversar sobre assuntos pertinentes às demandas deles, às realidades, né. A gente traz diversos aspectos, assim, para conversar com eles e para poder dar suporte que eles. Então, por isso que o projeto, ele envolve adolescentes de 14 aos 22 anos, mais ou menos, né. Então nós temos também adolescentes que passaram pelos abrigos, mas que não necessariamente hoje residem lá. Então temos também hoje, no momento, fazemos uma atividade com 3 mães, né, que moraram nos abrigos, e aí elas têm as crianças, moram numa situação, ainda elas estão tentando reconstruir a sua vida, e a gente tenta orientar e conseguir oportunidades para que elas entendam e coloquem as crianças na escola para que elas possam trabalhar, na medida em que elas podem trabalhar, que elas vão modificando, porque senão é um ciclo que vai se repetir, né. Se elas não tiverem alguns cuidados, provavelmente não, mas existe a chance desta criança também ser retirada daquela família, então é uma série de ações nesse sentido, né. Assim, então tem todo um acompanhamento também Pós-acolhimento. Porque o projeto trabalha com eles a partir dos 14 anos, que já é a idade que eles também podem entrar numa turma de jovem aprendiz, até os 18, enquanto eles estão no acolhimento. Mas se nesse intervalo eles saem do acolhimento, voltam para a família ou para algum, saem por algum do acolhimento, a gente acompanha, eles podem continuar frequentando o projeto, né, desde que queiram, e até os 21, porque não adianta a gente atender eles até os 18, preparar, e ali nos 18 nós também, né, deixarmos eles sem um amparo. Então a gente acompanha até os 21, essas meninas são as que estão há mais tempo no projeto, as que são mães. E é importante sempre a gente lembrar que o Esperançando, ele não é assistencialista, a gente deixa isso sempre bem claro para eles e para todos os membros que fazem parte do projeto, que nós não somos assistencialista. Nós ensinamos eles a pescar, a gente diz, né. A gente não dá nada para eles, porque eles já vêm dessa cultura de, né, eu vou pedir, eu vou ganhar, né, eu vou sempre viver assim. A gente não quer isso para eles, a gente quer que eles sejam, a gente sabe que eles são capazes, né, de ter uma vida digna, de fazer e conseguir pelo próprio esforço, então a gente sempre deixa claro e ensina eles essa questão de que para te poder ganhar alguma coisa, tu tem que ter o teu esforço. Então as meninas agora que a gente está
auxiliando às vezes com cesta básica, essas que são mães. E aí elas vão lá, nos auxiliam o projeto quando tem um brechó, quando tem alguma outra atividade, elas fazem junto com a gente para poder estar recebendo, né. Porque a gente precisa quebrar esse ciclo, né, do assistencialismo mesmo, né. Eles precisam trabalhar, precisam, Autonomia. autonomia ganhar as coisas com seus esforços. Mas é construído, né. Então, assim, também a gente precisa entender que para eles isso é cíclico, não é simples, assim, você diz: "Olha, você estuda, que se você estudar a gente consegue vaga para ti, mais fácil de emprego". Eles têm eles vão relutando às vezes para aceitar essas questões, então eles levam um tempo para aprender ou para adquirir um novo hábito, como todos nós levamos esse tempo, né. Então a gente também está numa luta para ver se consegue que seja criada a república, porque assim, são passos graduais. Hoje eles moram nesses abrigos e aí se a prefeitura consegue institucionalizar a república, eles morariam mais um tempo nesta república, isso vai dar um tempo para que eles vão amadurecendo. Seria tão importante. Sim. Porque a angústia deles, quando eles fazem 17, É. a gente vem acompanhando eles. Quando eles fazem 17, eles, vão ficando revoltados, porque eles não veem uma mudança, assim, na perspectiva de vida. Então, a revolta é dentro do acolhimento, porque a gente tinha parceria com os acolhimentos, eles nos relatam. E a gente vê dentro do projeto também. Então, às vezes, eles acabam se afastando, não participam das atividades ou não vão mais. Evadem, e aí depois que eles completam os 18, que eles percebem que aquilo que estava sendo trabalhado no projeto pode estar mudando a situação deles, eles retornam. E a gente já viu isso com vários adolescentes, então e daí eles vêm e contam a história e contam o que eles passaram, e isso acaba sendo uma lição para quem está ali, né. Então um vai ensinando o outro o que eu passei, o que eu posso melhorar, o que vocês podem fazer que eu não fiz, que pode melhorar e pode estar dando certo. Então, a gente tem casos, né, de sucesso. A Bia, eu gosto sempre de contar que a Bia, ela fez desde o adote, né, e aí depois ela passou para a primeira turma do Esperançando, ela fez o cursinho no Alternativa, que também é um projeto de extensão da universidade, e ela passou no curso de serviço social. Na verdade, ela passou em ciências sociais no primeiro, no SISU. E aí ela cursou meio ano de ciências sociais e trocou para serviço social, porque era o que ela queria. Como ela morou no acolhimento, ela disse: "Eu quero ser assistente social, porque eu quero, né, estar atuando ali". Ela fez o curso, se formou o ano passado e agora ela está fazendo residência aqui no USM. Então, é um orgulho pra gente ver, né, toda a reviravolta que deu assim, para ela, na vida dela. E ela já conversou com os adolescentes também, contou toda a história dela, porque às vezes a gente sabe, quando a gente fala com os filhos da gente mesmos, a gente conta pela nossa experiência, mas é uma coisa diferente uma pessoa que viveu aquilo que eles estão vivendo, vir ali e contar que eu consegui, vocês também conseguem. Nossa, eles ficaram assim, ó, encantados vendo ela falar, e ela se expressa muito bem também, assim, conversa muito bem. E eles perguntavam, então foi uma atividade bem interessante que a gente pensa em estar trazendo outros adolescentes que também já completaram 18 anos, já têm uma vida um pouquinho mais estruturada, porque é uma lição para eles, assim. Nossa, vocês, falando e eu emocionada, arrepiando e lembrando de histórias, né, de alunos, e me veio uma lembrança de 2 meninas, que foram minhas alunas no 5º ano. E as 2, tinham uma relação, assim, muito próxima, as 2 se encontraram no abrigo. Só que uma foi adotada e a outra não. Então a gente acompanhou todo assim, ó, a dor, o sofrimento daquela que ficou. E daí quando a família aí buscava a que foi adotada, nossa, era uma semana muito difícil, porque a gente sabia, né, quando acontecia, porque, uma que, né, teve um final de semana, né, com a família, que depois ela foi morar
foi adotada, ela, né, radiante, e a tristeza da outra. Então, assim, ó, são histórias lindas, emocionantes, como as que vocês estão trazendo, mas são histórias de muita dor, né, de muito sofrimento. Por isso que eu acho, assim, o trabalho que vocês fazem realmente é excepcional. A gente, assim, olha para esse contexto e também vê, assim, o que acontece quando eles são pequenos, as pessoas se sensibilizam. Então quem está no 5º ano, a gente se sensibiliza, né, 11, 12 anos, 13, 14, só que daqui a pouco eles têm 16, 17, 18, e isso a gente traz para eles também. Conforme eles vão crescendo, o mundo não vai mais enxergar as dores, o que aconteceu ou não. Você precisa trabalhar isso, isso é com cada um de nós e com eles também. E aí, por que essa minha fala agora? Porque também quando a gente consegue o emprego de jovem aprendiz, vou colocar, primeiro, eu acho que agradecer, assim, gostaria de destacar a parceria com algumas empresas, uma delas desde sempre, a Ferragem Forgerini esteve junto conosco, eu acho que é importante a gente comentar sobre essas instituições. A outra é a Sulclean, que sempre nos deu várias vagas de jovem aprendiz. E no momento, destacar também a questão da Mecasul, que a gente conseguiu recentemente inserir dois adolescentes como jovem aprendiz nessas empresas. Por que minha fala? Porque agora eles têm 16, 17, 18 anos e estão indo trabalhar nessas empresas. Mas assim, às vezes esses adolescentes chegam, por exemplo, a gente tem adolescente que não consegue andar de ônibus sozinho, que não consegue conversar com pessoas. Então, tem uma adolescente que me conhece, a gente já trabalha há tempos juntos, sabe quem eu sou, mas quando, se por acaso eu for em algum lugar e der carona, senta atrás, não fala comigo, que já me conhece. Então, assim, estes adolescentes, quando eles não têm condições de disputar uma vaga, participar de uma seleção, de uma vaga de emprego, como os demais adolescentes, assim, é mais difícil para eles. A começar pela condição cognitiva, como a Alice comentou, hoje em dia a gente tem eles têm uma defasagem enorme educacional em todos os sentidos, assim, no geral. Alguns não, mas muitos deles têm essa limitação. E aí a gente tem esse contexto e eles vão. Então a gente consegue sensibilizar a empresa e conseguimos incluir uma vaga de jovem aprendiz. Mas aí eles chegam lá e às vezes o que eles aprenderam? Como é que foi que eles viveram? Com condições assim, às vezes eles aprenderam a viver para se defender, eles fazem o que eles sempre fizeram. Sobreviver. E receberam, né? Então, às vezes, eles têm agressividade. E a gente já está vendo um perfil de adolescentes que, às vezes, olha, tem dificuldade com o horário, tem dificuldade em entender, acho que a gente é chato, que tem que estar com uma roupa adequada. A gente já vê isso com qualquer tipo de adolescente, né? Então, com eles, na hora em que eles vão para este trabalho, a gente tem uma dificuldade, assim, também de conseguir ter um olhar das empresas para que consigam compreender que, voltando ao que a Alice falou, a gente não quer ter um contexto assistencialista. Mas a gente também não pode olhar para esse adolescente e não compreender o contexto dele e ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de habilidade para que ele vá compreendendo que as coisas no mundo fora são diferentes, que vão ter regras, que ele precisa se comportar, mas também tem que ter uma amorosidade no sentido de acolher ele e compreender, né? Nós tivemos 10 adolescentes, são histórias assim para as pessoas compreenderem, eram 2 crianças que foram morar no cemitério até que o poder público identificasse, elas fossem para um abrigo. Aí depois, quando elas vão no ambiente de trabalho, elas têm junto essa história que ninguém vai contar na empresa e não vai abrir a situação, porque são coisas que passaram muito difíceis, mas a gente tem que chegar no meio termo entre
bom, eu preciso que o funcionário, que essa pessoa que trabalha, esse jovem aprendiz, tenha responsabilidade, que consiga aprender, que consiga vir no horário, que saiba se vestir adequadamente, que saiba falar, mas que também tenha uma amorosidade no sentido de compreender que talvez ele tenha algumas dificuldades a mais do que outros adolescentes, né. Então, por isso, agradecer estas empresas que dão estas oportunidades, que têm este olhar, sabe, que conseguem também desenvolver, um contexto, assim, equilibrado para que eles possam realmente, a partir destas experiências e construindo seu currículo, trabalhar e sair e romper esse ciclo, né, não repetir, que é o que a gente fala para eles. Eles precisam olhar para isso de uma maneira que eles não consigam traçar uma trajetória diferente, talvez do que provavelmente do que receberam, né. Hoje a gente tem uma das mães, assim, que está fazendo um trabalho, dessas 3 mães, assim, uma que a gente vê que ela está realmente disposta a dar um futuro diferente do que ela teve para a filha dela. Então é lindo você ver esse movimento, né. E é importante a gente destacar também nessa questão do emprego, do lugar onde eles estiverem, e ter alguém dentro da empresa que tem esse olhar diferenciado, não é um privilégio para eles, não é dar privilégios, mas um olhar diferenciado. A Sulclean sempre foi parceira, e desde o início das turmas de Jovem Aprendiz que eles colocaram adolescentes do projeto, junto com a Pró-Reitoria de Administração aqui da universidade, a gente teve a liberdade de indicar lugares que eles poderiam estar trabalhando. Então a gente procurava colegas que nós sabíamos que teriam um olhar diferenciado, que já conheciam o projeto, para estar auxiliando aquele adolescente. Então, vamos colocar em tal setor, né, que ele pode estar auxiliando e o colega já tem esse entendimento. Então, E assim, sensibilizar, ele vai ser acolhido porque aquele colega já entende, né, a situação, sabe do projeto, né, então vai conseguir orientar sobre o tipo de vestimenta, o horário que tu tem que cumprir, as tuas responsabilidades, ensinar a mexer no computador, coisas simples para nós, mas que para eles é mais difícil. Então, foi agradecer essa parceria tanto da Sulclean quanto o entendimento da Pró-Reitoria de Administração de estar dando essa liberdade de colocar eles em pontos estratégicos, digamos, né, para eles serem acolhidos. Eu acho que eu estou vendo todas as proposições que o nosso autor, né, Alice Maturana, que a gente estuda, eu ouvindo vocês, eu tô vendo as proposições do Maturana na prática. Isso realmente é muito lindo. Eu vou realmente. Vocês estão me emocionando com o trabalho de vocês. Eu falo em Maturana, eu quando resolvi fazer uma disciplina como aluna especial, né, na educação, disse: "Eu vou procurar algumas pelo título, né, o que me chama a atenção". Esse amor, a educação no amor e na liberdade. É isso, né, vamos lá ver o que é. Daí a Jane, que é colega do professor Valdo, né, disse: Jane, o que tu acha? Tem essa e essa disciplina". Eu disse: "Olha, vai com o Valdo porque tu vai gostar dessa disciplina". Nossa, né, fechou tudo na primeira aula, eu disse: essa disciplina tem tudo a ver com o que eu estudo, né, com Esperançando e vai ser isso que eu vou trabalhar". E aí fui indo, né, daí fiz a seleção e daí tô lá e agora fazendo em breve espero qualificar ainda esse semestre, então porque tem tudo a ver, né, as proposições de Maturana, assim, encaixa perfeitamente com o Esperançando. E a percepção do outro como um outro legítimo, né, O deixar aparecer, assim, né, então vocês enxergam essas pessoas, né, com as suas histórias, mas enxergam principalmente as potencialidades que eles têm, né, realmente é lindo. E as escolas, né, vocês comentaram da questão do bullying, e que realmente acontece, vi acontecer. Como as escolas podem contribuir nessa questão? Às vezes, nas cidades, que era o caso lá da minha cidade, era
a gente recebia os alunos, tanto a nossa escola quanto outra escola próxima, e realmente acontecia a questão do bullying, e a gente trabalhava sempre com a turma inteira, né, mostrando que existem diferentes realidades. Mas é uma questão que acontece, como as escolas podem, né, contribuir com essa questão, acolher essas crianças e adolescentes? Eu acho que essa questão de trabalhar as turmas, né, trazer palestras para falar das diferentes realidades, das diferentes situações, das diferentes formas de famílias, né, de se formar uma família, que tanto o filho biológico quanto o filho que vem pela adoção é filho igual, né, e porque as crianças também que vêm pela adoção, a gente vê muito o preconceito, tanto dos próprios colegas, como às vezes dos professores também. Então a gente tem relatos de dentro do Gaia, e a gente sempre tentou ir até a escola, né, agora eu falo em forma de voluntária do Gaia, sensibilizar as escolas para que acolham essa criança, porque essa criança já vem com uma história, né, tão difícil de vida, e aí ela vai para uma escola e ela sofre lá dentro também, pela sua pela sua própria história. Então é sensibilizar a comunidade, né, escolar, porque dentro da escola a gente vai estar formando, né, os futuros, né, adultos que vão estar aí na sociedade. Então acho que é essa sensibilização o mais É um importante. contexto, né? Desculpe, é uma rede de apoio que vai se formando em diferentes frentes. Então, eu acho que com qualquer situação, a escola precisa trabalhar na questão do bullying, independente de vindo ao abrigo. Eu acho que uma coisa muito importante, aí eu vou falar particularmente por mim, minha filha não tem pai. O malfadado dia dos pais e das mães nessa escola. Sim, socorro, Senhor. A sociedade pode, nesse ponto, trabalhar o dia da família de uma maneira melhor. Então, eu acho que atuando diretamente, o enfrentamento do bullying em qualquer situação, não pode ser com o mais gordo, o nerd, qualquer da comunidade LGBTQIA+, não importa qualquer tipo de bullying, eu acho que a escola fazendo esse papel, ela está olhando para os diferentes e entendendo que a gente almeja uma sociedade melhor, né, nesse sentido. E eu também gostaria de destacar recentemente a parceria que tivemos com a Secretaria de Educação, né. Fizemos uma reunião para tratar especificamente sobre aquelas 3 mães que têm as crianças, que a gente precisa encontrar, a gente quer auxiliá-las a encontrarem emprego e para isso elas precisam de emprego para as crianças, e foi fantástico, né, Alice. Então assim, o acolhimento, a preocupação da Secretaria de Educação de Santa Maria para as atividades do Esperançando são fantásticas, assim. Porque por isso que eu também resgatei no começo a questão da rede de apoio. O que acontece? Eu tenho um adolescente de 15 anos que está lá no 3º ano. Não, isso não vai dar certo, assim, ele não vai conseguir, né. Então acho que este olhar que é da instituição de acolhimento onde esse adolescente, essa adolescente reside, a Secretaria de Educação, de como que a gente consegue encaixar as demandas para que esta pessoa possa estudar. Então eu acho que é esta rede de apoio toda que vai se formando e a gente vai olhando um a um. Alguns têm problemas que são alguns transtornos, problemas cognitivos. Então é pegar efetivamente cada caso, e aí este caso, o que que a gente pode fazer por esta criança, e às vezes, assim, até deslocando, colocando numa escola mais distante, para não ficar, assim, já rotulada como: "Ah, você vem dos abrigos", e porque isso acontece até mesmo no jovem aprendiz, quando eles têm que passar por uma capacitação. Então, a gente já teve turmas em que eles foram fazer a capacitação e lá eles eram vistos como os adolescentes dos abrigos. E eles já não gostam as histórias que carregam já magoa, né, imagina você ainda ser rotulado. Mas felizmente tivemos uma boa receptividade, um acolhimento, e isso foi resolvido, né. Eu acho que é este olhar,
de diversas pessoas, esta rede de acolhimento que pode transformar esta situação para estes adolescentes. Sim, e são pequenas ações que as escolas, né, podem se organizar. Essa questão do Dia dos Pais e das Mães, realmente, eu também sou mãe solo e por que não outra atividade, né? Porque aquela criança, independente se está num acolhimento, ou se mora só com a mãe, ou só com o pai, ou só com a avó, ou só com a tia, é uma realidade, né? Ou tem duas mães e tem dois pais, são realidades que estão aí, né? E por que a escola? É uma pequena atitude, é uma pequena ação. Isso não é desmerecer ou tirar o papel do pai ou da mãe. Não, pelo contrário, a mãe é importante, o pai é importante, né? Mas é compreender que o contexto é diferente e a gente olha para quem cuida. E a gente mostra que são diferentes constituições de famílias ou de onde se mora. Então, é este olhar, assim, né? Eu acho que isso é um avanço da sociedade, em linhas gerais, para conseguir compreender, porque às vezes as pessoas se assustam nesse ponto, né? Não é tirar a função, o papel de ninguém, não é isso. É trabalhar, porque isso é uma ferida aberta e que a gente chega lá e bota o dedo nessa ferida, né? Destas crianças, e são várias nessa situação, não é só os adolescentes que moram nesses abrigos, né? Então, se a escola fazendo o Dia dos Pais e o Dia das Mães, pega uma ferida aberta, bota o dedo ali e machuca, e isso dói, a criança não sabe nem lidar com as suas emoções. É só a gente olhar, né? Quem perdeu pai ou mãe, os Dia da Mãe, Dia dos Pais, especialmente nos primeiros anos, é doído para a gente passar essas datas. E para as crianças que não sabem lidar com essas emoções mais ainda, né? Aham, com certeza. E quem quiser ajudar, ou uma empresa, ou uma pessoa, né, que está escutando o programa e quer ajudar, quer participar, como é que faz? Bom, para entrar em contato com a gente pode ser pelo nosso Instagram, que é Esperançando SM, pelo direct ali. A gente fica muito feliz, né, se empresas ofertarem essas oportunidades de trabalho, porque a nossa maior dificuldade é, assim, encaixar eles em oportunidades de trabalho, tanto de jovem aprendiz quanto, do emprego formal, né, porque já temos alguns com mais de 18 que já estão no ensino médio, que podem estar, no emprego que não seja só um jovem aprendiz. E empresas que abram essas portas seria muito bom. Voluntários hoje a gente chama de membros, né, não mais de voluntários, porque quem entra no Esperançando se torna um membro, porque a atividade não é o voluntariado, às vezes ele é confundido, né, porque às vezes a pessoa pensa, que já tivemos muitos casos de: eu sou voluntário, eu vou quando eu quero", e não é. Isso é uma preocupação que a gente tem, né, que foi muito reforçada pela nossa psicóloga, que é a Karine, quanto a assistente social, que é a Lin, que a gente não pode fazer com que esse adolescente tenha mais um abandono. Então aquele voluntário que vem 1 ou 2 vezes e nunca mais vem, o adolescente sente mais um abandono. Então hoje em dia a gente faz capacitações para quem quer se tornar membro, e eles participam das capacitações, das atividades por um período, e se eles precisam se desligar, eles têm que comunicar ao adolescente: eu estou com outras atividades, vou ter que estar deixando o projeto por um tempo, ou, né, vou ter que deixar o projeto", mas dar uma explicação para aqueles adolescentes, não simplesmente sumir, porque eles se vinculam muito rápido com as pessoas que têm as atividades, né, com eles. E depois eles vêm perguntar: "Cadê o fulano? Cadê o fulano?", né, então a gente precisa ter esse cuidado. Então para novos membros a gente abre edital, geralmente no início de cada semestre. A gente faz as capacitações para que esse membro possa estar atuando em uma das frentes, porque a gente capacita, apresenta as frentes de trabalho,
e de acordo com o que o membro se identificar, ele é direcionado para essa frente de trabalho. E quais são, assim, ó, só para a gente ter uma noção, as frentes de trabalho? Tem a frente da educação, que é coordenada pela Jane, cada frente tem uma coordenadora, que trabalha essas atividades educacionais. A frente de cidadania, que está com a Luciane. A frente das Saúde psicos, mental, saúde mental, que é as psicólogas, que é coordenada pela Karine, desculpa. A frente de renda, que estava com a Lu, e agora está com a... junto né, com a... cidadania, daí tá com a Lu, então, com a Lin. com a Lin e com a Luciane. Porque a gente começou com eixos, depois nós fomos para frentes, porque a gente viu que tinha que ampliar um pouco mais, né, e direcionar algumas atividades. E com essa transição também agora para se tornar uma ONG, então a gente teve que fazer algumas adequações. Eu acho que a Alice comentou, assim, eu gostaria de destacar que estamos nós duas falando, né, Alice, mas tem um grupo engajado de pessoas, assim, muito... Fica até ruim citarmos alguns nomes, falamos especificamente, assim, da Jane, da Karine, da Lin, Temos a Cris, que é da da comunicação. Cris, sabe? Fica até difícil da gente citar, porque é um grupo muito grande de gente que trabalha. Acho que isso é importante, assim. E como ajudar também, às vezes, especificamente, eu vou falar pontualmente da Letícia Arbo, que tem uma empresa para limpar sofá, tá? Em nome dela, eu vou agradecer a tantas outras que às vezes já fizeram. O que que ela vai fazer? Num sábado, ela vai lá para explicar para os adolescentes dicas de como limpar, o que fazer. Então ela vai provavelmente no dia 23, se eu não me engano, ela realizará uma ação pontual, profissionalizante, para esses adolescentes, que vai servir para o dia a dia, para a lógica deles de vida, de trabalho, de organização, e talvez até ela vai fazer uma entrevista com uma daquelas mães e talvez contrate uma dessas mães para trabalhar com ela. Então, às vezes qualquer atividade pontual de profissionalização dos adolescentes, que alguém saiba, olha, eu sei fazer tal coisa, que isso vai ajudar eles a se desenvolverem profissionalmente, isso também para a gente é interessante. Aí tem esse vínculo que é bem pontual, diferente deste vínculo que a Alice falou, de quem vai ter um vínculo permanente com eles por conta, né, dessa... Então, são modalidades diferentes de atuação. Então, se alguém está nos ouvindo... Ai, desculpa. Se alguém está nos ouvindo e, vamos dizer, um salão, né, que tem manicures, e queira dar um curso, uma oficina, pode. Isso, a gente vê quem são os interessados, vai lá e vai ter esse contato. Então, é diferente porque a gente explica, olha, a gente convidou uma pessoa que hoje vai falar sobre tal coisa, e aí vem e faz essa atividade, né? Então, as empresas, para oferecer vagas de jovem aprendiz, as pessoas que têm empresa ou que têm uma profissão, que saibam fazer, que possam compartilhar com eles também, a gente coloca um cronograma do planejamento, né, do que temos com os adolescentes, ver como do que a gente consegue encaixar. Eu citei especificamente esse da Letícia em função de que será recente, mas a gente já teve várias pessoas que nos ajudam, o Lennon, por exemplo, né? Enfim, várias pessoas que pontualmente vão lá para compartilhar conosco conhecimentos com eles, né? A nossa audiência é bem expressiva. Vou ficar na torcida que bastante pessoas, bastante empresas entrem em contato com vocês. Então, pelo Instagram, @esperançandosn, isso, né? Que bastante pessoas e empresas entrem em contato com vocês. E existe maior dificuldade, na inserção de trabalho, para meninos ou para meninas, ou é semelhante às dificuldades de inserção? É um contexto complexo, né, Alice? Eu acho que não tem uma diferença, eu acho, ao gênero, né? Quanto ao gênero, não. Agora, a questão é escolaridade, né? E outra questão é que, assim, por exemplo, às vezes eles não têm escolaridade, mas eles têm uma habilidade muito grande, por exemplo, para trabalhar com jardinagem, né? Só que aí não pode por causa das regras. Então, são pessoas que às vezes não se encaixam num trabalho
que possa ser para quem é menor de idade. Então a gente tem estas limitações, sabe, que são as legais, frente ao contexto do adolescente que eu tenho, que não tem condições, porque ele veio já com um atraso e com alguns problemas. Então estas eu acho que são os nossos desafios, né. E lembrando sempre que o Esperançando, o objetivo principal ali do projeto é formar uma rede de cooperação. Então, a gente vai aumentando essa rede com passos de formiguinhas, né, porque daqui a pouco você conhece alguém que pode, né, dar uma oportunidade para o adolescente, ou tu conhece alguém, e então a gente vai aumentando, quanto mais pessoas conhecerem o Esperançando, maior essa nossa rede, maior apoio a gente vai ter, né, para esses adolescentes. E as casas de acolhimento, eu não sei quantas tem em Santa Maria, como é que foi o aceite do projeto? A gente teve muitas mudanças agora no último ano, né, então quando o projeto iniciou, era Aldeias SOS e Lar de Miriam, eram as 2 instituições que existiam na cidade. Na época nós tínhamos uma juíza maravilhosa, da Vara da Infância e Juventude, que era a doutora Gabriela. Nos recebeu, assim, de portas abertas no gabinete dela, apresentamos o projeto, ela se prontificou de fazer a ponte entre as instituições, então ela fez o contato com as instituições, fez essa parceria, né, então nos abriu as portas da instituição, porque o apoio do judiciário é muito importante, né, dá muita credibilidade. Então, e foi feito inclusive um acordo, né, com as instituições de acolhimento, e quando esse jovem for encaminhado ao mercado de trabalho, é aberta uma conta poupança para ele, 70% fica guardada nessa conta poupança e 30% do salário ele pode gastar com o que ele quiser. Por que foi feito isso? Porque a gente precisa trabalhar esse jovem para saber lidar com o dinheiro. Se no primeiro momento todo o salário fosse para ele ia gastar, porque é normal, né, da gente já é difícil você controlar. Então, eles ficam com esses 70% guardado. Quando eles completam 18, eles têm uma reserva mínima para poder alugar uma peça ou para poder comprar os utensílios para dentro de uma casa. Então, esse foi foi estabelecido pela doutora Gabriela lá no início do Esperançando. E aí, nesses últimos anos, ela acabou sendo transferida, mas ela deixou esse legado para a gente, que é essa parceria com as instituições. E neste último ano a gente teve algumas modificações. O Lar de Miriam deixou de ser um acolhimento, aí tivemos mais novos acolhimentos dentro da cidade, que é o Nações em Ação, e agora o mais recente é a ABEF, que tem Casa Lar e Instituição de Acolhimento. Então nós somos 3, a Aldeias SOS, a ABEF e as Nações em Ação, que sempre nos receberam de portas abertas. Quando eles iniciaram as atividades, a gente já foi, apresentou o projeto, assim, e são super parceiros. E a gente tem a Famílias Acolhedoras também, que é uma outra modalidade de acolhimento, que foi uma busca do Gaia também de trazer esse projeto de Famílias Acolhedoras para a cidade, porque é uma modalidade que a criança ou adolescente, ele, em vez de ir para a instituição de acolhimento, ele vai para uma família que é capacitada para ficar com aquela criança até que ela seja resolvida essa situação, digamos, ou ela volta para a família biológica ou ela vai para adoção. Então ela fica com uma família. E recentemente a gente teve uma reunião com a Famílias Acolhedoras e eles também são nossos parceiros, porque eles acompanham também a família guardiã. Que a família guardiã é aquele adolescente que não está na instituição, mas não está com a sua família de origem, né? Mas ele tem um familiar, um tio, uma tia, uma vizinha que tem um vínculo, que vai ficar com aquele adolescente como uma família guardiã. Não está nem na instituição de acolhimento, não está com a família biológica, mas está com essa família guardiã. Então esse adolescente vai começar também a frequentar as atividades do Esperançando através dessa parceria com Famílias Acolhedoras. Nossa, realmente, assim, nós temos assunto, eu acho que para muitos programas, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Passa muito rápido, né? Passa, Luana. Não é isso, a gente nem falou do SUMO, né? Agradecer ao SUMO e a Autonomia, que é uma parceria que ajuda eles a entender essas questões financeiras. Olha, O SUMO é outro projeto de extensão aqui da universidade. depois a gente vai sair e vai dizer, meu Deus, não agradecemos tal.
A professora Aline também, que é do curso de psicologia e faz atendimentos também quando a gente precisa O pessoal de atendimento, ela a Fiene também, que nos auxilia. são muito. Uma rede. É uma rede que cada vez vai aumentando. É uma rede de apoio grande mesmo. E eu acredito muito que quando a gente faz algo assim, ó, pro bem e faz, né, com todo esse amor que é visível no olhar, nas palavras de vocês, sempre tem pessoas que também têm esse mesmo olhar e ajudam. Então, a rede se formou, eu acredito que pelo amor, né? Pelo amor, pelo olhar, no enxergar o outro. Realmente, eu acho que eu já falei essa palavra desde que iniciou o programa 1 milhão de vezes, né? Mas realmente é motivador, é encantador, é lindo esse projeto de vocês. Ouvi-las assim, ó, me deu esperança do mundo melhor e de um mundo mais, de uma sociedade mais amorosa. Olha, muito obrigada pelo trabalho de vocês, pela a esperança que me trouxe, eu tenho certeza que vai trazer para quem nos escuta. Nós agradecemos A oportunidade de poder divulgar o projeto, enfim, falar das atividades. E que com certeza não vai ser o único programa, né? Que nós teremos outros TEMOV sobre o trabalho de vocês. A gente fica bem feliz, né, que tenha gostado e esperamos que o público também que está nos escutando, que se junte a essa rede e seguimos esperançando. Uhum. E o esperançando é bem freiriano. É. Inclusive não contamos, né, sobre o nome, né? O nome foi sugerido inclusive pelos adolescentes que estavam participando do ADOT na época. E a nossa primeira atividade, precisamos de um nome para o projeto, que foi a gente tinha colocado, como eu falei no início, um nome só para constar no edital. E aí cada um sugeriu um papelzinho e nós fomos abrindo, vamos votar. Surgiu esperançando, né? Então tem tudo a ver com a ideia do projeto. Tudo a ver, não é a pura espera, né? É a ação. Essa esperança, sabe? Juntar. Muito bom. Então, agradeço a Alice e Luciana por estar aqui conosco e o TEMOV vai ficando por aqui. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Zolim, e a apresentadora deste programa aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM e 107.9 FM. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube, no canal CTE-UFSM. Também estamos no Spotify. É só buscar TEMOV e ouvir nossos podcasts. Os trabalhos técnicos são realizados por José Luiz Mota Pinto e Jonathan Ferreira. E direção de rádio de Jonathan Ferreira. O TEMOV nas ondas do conhecimento. O TEMOV vai ficando por aqui e eu espero que a sua semana seja levinha, levinha e muito feliz. TEMOV, temas emergentes em movimento. O que te move?